E aí, meu jovem, tudo bom? E aí, Luiz, tudo bom? Tudo certinho? E você, tudo na paz? Por aqui tudo em paz, graças a Deus. Que legal. Se apresenta aí pra gente, para começar a poder te conhecer, me diz aí o teu nome, de qual cidade você mora, qual estado você mora e qual a tua área de atuação? Certo, meu nome é Armando, eu moro em Tauá, Tauá. interior do Ceará. Isso, região dos Inhamuns, aqui no interior do Ceará. O que é Iamuns? É, Desculpa, eu in- ser leigo. certo, Inhamuns é como a região é conhecida, Hum, certo? É como se fosse, por exemplo, no Pernambuco tem o Agreste pernambucano, não é isso? isso, correto. Pronto, o Agreste talvez seja uma região mais ou menos seca do estado, é isso? Mas tem Pronto, regiões pois mais aqui secas. Inhamuns é uma região, assim como é o Agreste do Pernambuco. Então, Inhamuns é um conjunto de cidades que faz parte desse território, desse contexto. Aqui nós temos umas 6 cidades fazendo parte desse pedaço de terra, digamos assim. Tranquilo. E qual a tua área de atuação? Bom, Luiz, atualmente eu sou funcionário público. Atualmente não, já sou desde 2001, né, funcionário público. Só que de lá para cá eu transitei já em várias empresas privadas. Tirei licença do meu concurso e já atuei aí em umas 5, 6 empresas. Trabalhei no sistema público de emprego, daí há uns 10 anos atrás, entrei em 2013 e saí em 2019. Iniciamos um projeto, isso estadual, iniciamos um projeto nessa área de sistema público de emprego também, municipal, ano passado, né? Eu estou de férias de lá esse mês de janeiro, e nesse meu tempo eu me tornei meio que referência nessa parte de recrutamento e seleção aqui na minha Legal. cidade e região, né? Quantos habitantes tem E aí em Tauá, só para ter uma ideia? aqui estão 60 mil, Luiz, certo? Aí o que que acontece? Em 2019, quando eu saí desse sistema público de emprego, que era estadual, algumas empresas, alguns parceiros continuaram me procurando com dificuldade em processo seletivo, em ter acesso a currículo, ter acesso a pessoas. E daí eu resolvi empreender, né? Enxerguei que havia ali uma pequena oportunidade, né? Que seria viável a gente estar trazendo para a gente. E eu criei essa consultoria digital aqui no Instagram, né? A NAF Consultoria, na verdade, são as iniciais do meu nome. Muita gente me chama de Ana, às vezes vai no direct, até para buscar. Olhando assim, a gente pensa que é Ana, porque tem Ana alguma coisa, né? Tem a NAF, né? Confunde, Armando confunde. Noronha de Aguiar Filho. Muita gente vai no direct, é parceiros, empresas em busca de parceria, pessoas em busca até mentoria também, que eu faço mentoria para processo seletivo, né? Quem de repente vai concorrer a alguma vaga, participar de algum processo, a gente conversa a respeito, né? E tem gente que confunde, acaba me chamando de Ana. Eu até vou ver o que é que eu posso fazer aí para, de repente, não acontecer mais isso, tirar esse nome ou mudar alguma coisa. Mas, enfim, vamos em frente. E vê só, no caso, você Ah, fez comigo a formação gratuita. fiz sim, Luiz. Na verdade, eu já tinha feito uma formação de análise comportamental em 2018 pelo Instituto Censo. Me fugiu o nome agora da pessoa que faz a formação. Ela é de Minas Gerais, só que eu fui fazer em Fortaleza em 2018. Na época eu trabalhava no Cine, né, estadual, e No meu caso, tempo você, era você fez mais, presencial, né? fiz presencial, fui para Fortaleza fazer. A metodologia dela é a Profile, né? É diferente da disso. Isso. Porém, na ocasião, eu não consegui dar continuidade nesse projeto, até por estar no Cine ainda, e estava muito ocupado. Né? Na época eu estava muito ocupado, estava fazendo a especialização também. Acabei que não me aprofundei no conteúdo, na metodologia e na análise do perfil comportamental, né? Que é o, o, o eixo de tudo, né? O principal de tudo. Daí eu fiz uma formação contigo em 2020, a primeira que eu fiz, gratuita. Foi muito interessante, apesar de naquela ocasião, por alguns motivos, a gente não deu sequência de fazer a completa. Enfim, acabou que em 2021 eu me saí mais da questão do processo seletivo, de vaga, de recrutamento, e passei a atuar com treinamento também. Fiz formação de inteligência emocional, fiz algumas formações de Master Trainer, com Marcelo Lilman, com esse pessoal que está Gente aí boa. também, é muito bom, inclusive, fazendo esse trabalho aí e tudo.
E melhorou para mim, inclusive, até para monetizar. A questão de treinamento é mais fácil da gente ganhar dinheiro do que a questão de recrutamento e seleção, que era o que eu vinha fazendo. E com Né? o Disque, tu já fez alguma venda usando o Disque da nossa Aí metodologia? voltando para o Disque, aí a gente fez uma formação gratuita ano passado, né? Mais ou menos em setembro, se não me engano, contigo, né? E daí de tanto eu estar nesse eixo de gestão de pessoas, inteligência emocional, treinamento, enfim, a gente foi se encaminhando para uma situação mais favorável e nessa ocasião, ano passado, eu acabei adentrando na formação avançada, né? Na FAC. Inclusive não terminei ainda, estou cursando, né? Que é um ponto positivo da formação, porque a gente, depois que entra na plataforma, a gente tem acesso, e é importante que quem está ao vivo aí saiba disso, a gente cursa ela no nosso tempo. Tem total liberdade e autonomia para fazer aonde eu quiser, no tempo que eu quiser, certo? E, lógico, com toda a disponibilidade do Luiz, né? Pessoa sempre muito acessível, muito objetiva, muito prática, né? Em atender os seus alunos, seus mentorados, além do material vasto, né? E muito claro que tem dentro da plataforma. Aí o que acontece? Entrei na formação avançada e ainda na ocasião, em setembro, se você se recorda, Luiz, eu fiz um treinamento com base na metodologia DISC para uma empresa aqui em Itauá. A gente gerou mais de uns 22 relatórios de perfil comportamental DISC, o básico, né? E fiz um treinamento para essa empresa, assim, desmistificando o perfil comportamental de cada componente daquele grupo, daquela empresa, isso a partir do relatório básico de perfil comportamental. A gente conseguiu fazer, foi muito bom, foi um ensinamento para mim, e a partir daí eu fui fazendo a formação, dando continuidade, fazendo outras formações também, e eu disse que passa a cada vez mais fazer sentido para mim e para as pessoas que eu acabo atendendo. Legal. E digo mais também para quem está ao vivo aí, viu, Luiz? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do treinamento de inteligência emocional, desenvolvimento de competência, esse tipo de situação. E a análise de perfil comportamental, para quem gosta ou quer entrar nesse nicho, quer se aprofundar nesse quesito, a análise de perfil comportamental, tanto o relatório, o básico, ele, como o nome já diz, ele é mais básico, mas o intermediário e principalmente o completo, ele permite que a pessoa consiga, através da devolutiva, fazer um treinamento super interessante. Ministrar um treinamento e vender para empresas, que é o que eu estou fazendo aqui em Itauá. Estou investindo mais, pegando esse gap do DISC, da análise de perfil comportamental, justamente para essa questão do treinamento. De ali, na hora da devolutiva, que a gente vai analisar, ver os pontos fortes de cada pessoa, e ver os pontos de melhorias e trabalhar isso de uma forma que desenvolva as competências daquela pessoa. Aquela pessoa que está ali investindo no DISC, que está conhecendo o DISC. Então, no meu modo de ver, é uma ótima oportunidade para transformar esse devolutivo em um treinamento. E a gente ensina, inclusive, isso. Você não chegou lá ainda, tá? Mas a gente tem um módulo na formação avançada, a gente tem as mentorias ao vivo que eu realizo com os alunos. E dentro dessas mentorias, uma das aulas é como montar uma palestra do zero, tá? E oferecer ela no mercado mais corporativo. Porque a gente tá falando disso aqui no lado corporativo, que é a área que você atua, né? Mas muita gente pergunta, Luiz, o DISC só se aplica para o lado corporativo? Só se aplica dentro do lado empresarial? Não. Né? O DISC ele é muito mais amplo. Você consegue colocar o DISC em prática em diversas áreas. Ele pode ser aplicado onde a pessoa quiser. Isso. Tem uma pessoa que perguntou aqui agora, qualquer olha, área. só é para psicólogo? Não. Você não é obrigado a ser psicólogo para poder fazer uma formação de analista DISC, embora nós tenhamos muitos psicólogos, mas o DISC não é da psicologia. O DISC não é da psicologia. Então, assim, o DISC é uma metodologia livre, é uma ferramenta livre, não é uma ferramenta que existe uma graduação, ele é uma especialização. Né? Eu sempre digo assim, DISC é uma ferramenta complementar, né, de um trabalho maior que você faça. Tanto você pode aplicar na vida pessoal, como também na vida profissional. Então, assim, Armando, qual a tua dúvida hoje? Em que eu poderia te ajudar hoje? Tem alguma dúvida que eu poderia te auxiliar, que eu poderia te mentorar agora, que essa dúvida, de repente, poderia ajudar também outras pessoas que depois vai ver esse material?
Certo. Bom, Luiz, eu queria tocar num ponto que é algo que faz muito parte desse contexto e creio que vai ajudar muitas pessoas. Qual sugestão você me dá ou alguma ideia de esclarecimento ou de fortalecimento das minhas ideias em relação à devolutiva de um relatório completo do DISC, que é algo que eu vou estar fazendo agora, e é a primeira vez que eu vou fazer um devolutivo do relatório Completo. completo. Isso. Tranquilo. Primeira coisa, né? Antes de tudo, antes de tudo, tá? Estudar as aulas que tem na formação ensinando esse passo a passo. Isso é primordial. Beleza. Mas vamos dizer que eu já estudei. Né? Eu sempre dou algum direcionamento de uma sequência lógica que você pode fazer na hora que você dá a devolutiva. Primeira coisa, o cliente respondeu o questionário. Antes de você dar a devolutiva para o cliente, você precisa validar com o cliente se deu tudo certo quando ele respondeu o questionário. Se ele entendeu, se não teve alguma dúvida, beleza. Outra coisa que eu sempre falo, nunca gere de imediato o relatório completo. Primeiro gera o relatório básico, para depois gerar o completo. Luiz, por que primeiro gera o relatório básico? Porque quando você gera o relatório básico, você já sabe ali se a pessoa, de repente, possa estar com alguns conflitos, se a pessoa teve alguma dúvida na hora de responder, se a pessoa mentiu. Então, se você gera o relatório básico, o sistema só vai te cobrar um crédito. Se você gera de imediato o completo, e se a pessoa errou, não entendeu, mentiu, ferrou, tu já gastou 10 créditos, não tem como voltar mais atrás. Vai ter que gerar agora mais 10 créditos para gerar um novo relatório. Então, isso já é uma sequência que eu já ensino para os nossos alunos. Apesar que, para mim, quanto mais completo você gerar, melhor. Mas eu tenho que pensar no aluno. Então, gerou completo. Gerou completo, agenda com o cliente a devolutiva. Aí tem gente que pergunta assim, Luiz, é indicado o cliente já ver o relatório ou não? Isso varia muito. Exemplo, se eu for trabalhar na área corporativa com uma pessoa que ela ainda não faz parte do grupo, eu não indico você já dar o resultado para a pessoa. Exemplo, eu trabalho com recrutamento de seleção, um exemplo. E aí eu vou mandar o questionário para 10 pessoas responderem. Eu não libero o resultado para elas verem. Porque são pessoas que ainda não fazem parte do grupo da empresa. E esse resultado elas podem pegar para poder passar para outras pessoas, usar para elas depois no futuro. E eu não vejo isso como algo que não vai nos prejudicar. Mas eu não vejo por que liberar. Esse é o meu ponto de vista, mas vai de cada pessoa. Mas, se eu estou fazendo um processo de coaching, se eu estou fazendo, um cliente pagou por esse trabalho, é uma pessoa que tem um nível um pouco, exemplo, é um gestor de empresa que me solicitou. Então, eu libero, não tem problema nenhum em liberar para a pessoa já ver o resultado. Ah, Luiz, mas a pessoa não pode ficar meio que já se preparando? Varia, isso varia, tá? Mas isso faz parte. Mas aí vai de cada pessoa. Então, você como analista decide se você quer liberar ou não quer liberar. Beleza. Chegou na devolutiva, seja presencial, seja online, eu sempre falo assim, olha, faz o quebra-gelo. O que é quebra-gelo? Poxa, gera conexão com a pessoa. Exemplo, se eu vou fazer uma devolutiva com o Armando, e eu estou aqui no online, sei lá, estou fazendo aqui pelo Zoom com o Armando. Então, primeira coisa, oi Armando, tudo bem? Como é que você está? Como é que foi o final de semana? Como é que está a família? Então, ou seja, eu vou gerar o quê? Conexão, vou gerar rapport, sintonia com o Armando. Para quê? Para ir desarmando ele, porque eu não sei como ele está chegando para a sessão. Eu não sei se ele está com a cabeça a 1000 por hora, está com muita coisa acontecendo. E aí eu vou meio que conversando com ele. Primeira coisa, eu vou fazer esse quebra-gelo, que é um bate-papo inicial. E para que eu possa dar uma devolutiva para Armando, é importante eu saber algumas informações básicas sobre Armando. Ah, ele é casado, é solteiro, se tem filhos, o que ele faz, em que ele trabalha. Vamos dizer que eu nunca vi Armando na minha vida. Então, eu preciso de algumas informações para poder ajudar Armando, no primeiro momento, antes de eu começar a devolutiva com ele. Então, quando eu faço isso, eu posso até ir um pouco mais além. Armando, qual a tua expectativa para esse nosso trabalho aqui de hoje? Qual a tua expectativa para essa nossa devolutiva? Na tua percepção, tem algo que, se acontecesse, você falaria assim, poxa, valeu a pena esses 30 minutinhos, essa 1 hora que eu passei aqui com o Luiz? Porque você acredita que vai valer a pena a gente estar aqui junto aqui hoje? Ou seja, nessa devolutiva. Então, quando eu dou essa quebra de gelo, quando eu vou começar a devolutiva, eu pego o relatório e eu começo pelas primeiras páginas iniciais. Primeira página inicial que tem lá, tem o cabeçalho, tem o sumário. Então, em seguida, eu vou falar para Armando o que é essa análise DISC. Qual a importância dela?
como ela surgiu, porque eu preciso ir preparando a mente dele para o que vai acontecer. Em seguida, eu vou falar para ele de forma rápida, direta e objetiva, quais são os 4 estilos comportamentais. Qual é o perfil de dominância, qual é o perfil de influência, qual é o perfil de estabilidade, qual é o perfil de conformidade. Automaticamente, na mente de Armando, ele já vai começar a perceber desses estilos comportamentais, desses fatores que eu falei dos 4, ele vai começar meio que se identificar com algum ou outro. E aí eu já estou dentro da devolutiva com ele ali já. De imediato, eu não pulo para a página 6 ou página 7 do relatório, que é onde tem os primeiros gráficos. Se o relatório do cliente não tiver dado um relatório achatado, qual é, Luiz? O que seria um relatório achatado? É quando o gráfico natural da página 7, ele está com os percentuais entre 35% e 65%. Se ele não estiver dentro desse parâmetro, eu peço para o cliente ler as páginas 8, 9, 18 e 21. Porque são páginas com textos que o cliente consegue ler e consegue interpretar as informações que estão lá. Se o gráfico do cliente está achatado entre 35% e 65% ali, eu peço para o cliente ler as páginas 18 e a página 21. Eu pulo a página 8 e 9. Porque aquela página ali, 8 e 9, a depender do quanto esse gráfico dele está achatado, ele vai pedir para ele repetir o questionário, ou vai dizer que ele não entendeu ou que ele respondeu de forma equivocada. E na realidade isso não aconteceu, porque eu já validei com ele. Mas o sistema dá essa hipótese. Porque o que é que acontece aí? Porque ele está com alguns conflitos na vida pessoal e na vida profissional. Então o sistema não vai jogar isso para ele, ó, você está com conflitos assim, 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 assado. Porque isso é informação sigilosa. De repente isso é uma informação que não tem a ver com a minha devolutiva, mas eu sei dessa informação. Então quando eu faço isso, eu peço para ele ler essas páginas, leu, bateu, deu certinho, ok. Aí eu vou para a página 6, 7, e eu vou seguindo. Página 10, vou seguir na devolutiva. Então, isso é uma sequência, Armando, de forma lógica, que eu ensino na formação mais avançada, tá? Na formação gratuita, na última aula, na terceira aula, na aula de quarta-feira à noite, eu dou também esse script, esse passo a passo. Né? Inclusive, exemplo, se você quiser, você pode ir lá no portal do aluno, no último módulo, tem lá as 4 aulas que eu realizei agora em dezembro. E a terceira aula, que é o mapa completo da jornada, tem lá eu falando sobre esse passo a passo também. Mas dentro da formação, também tem esse passo a passo. Tem um módulo específico, se eu não me engano é o módulo 7, se não me falha a memória, que é o de uma devolutiva completa. E tem, É o 7, é. E tem também as mentorias ao vivo, que eu ensino também, exemplo, como dar uma devolutiva para o relatório achatado. Porque muita gente às vezes tem medo do relatório achatado. E é um relatório comum como qualquer outro. Comum em que sentido? Tem tantos conflitos acontecendo na vida das pessoas nos últimos anos que é comum as pessoas estarem com conflitos na vida pessoal e na vida profissional. Então ele é um gráfico mais comum de aparecer. Nos últimos tempos está aparecendo muito o gráfico achatado. Então assim, isso é de um jeito mais rápido, mais direto, mais objetivo de como dar uma devolutiva de um relatório completo. Aí eu te devolvo a pergunta. Tem alguma dúvida específica que está passando na tua mente em relação a uma devolutiva do relatório completo? Tem alguma percepção que tu esteja preocupado com algo, já que tu não fez ainda, ou não? Especificamente não, Luiz. Bate mais na gente aquela sensação de como é que vai ser. Devido a ter tanta informação, um relatório bem extenso, né? Até pelo nome completo já diz tudo. Então, são muitas informações no relatório só. Então, é importante que a gente chegue lá com segurança, né? Me chamou a atenção aí no que você falou, e eu não sabia disso. É a questão de gerar primeiro o básico e depois a gente estender, quem sabe, para um intermediário. Ou completo. E o completo. Como seria essa logística? Eu precisaria participar do relatório para a pessoa, o básico, intermediário e depois o completo? Não. Faria essa devolutiva individual? Mas é muito ou seria algo que eu traria só para minha análise individual antes da devolutiva, e quando eu me sentisse mais seguro, eu fosse para o completo e jogasse para ela e fosse fazer devolutiva, é isso? Não necessariamente. Olha só, exemplo. Eu vou mandar um questionário para você responder. Vou lá no sistema, criei um questionário e mandei para você responder. Só que quando eu criei, eu coloquei lá não liberar.
Ou seja, eu não quero que você veja o resultado, certo? Que era Um o que eu exemplo. queria fazer. Era o que eu Pronto, queria fazer, mas não pronto. rolou. Um exemplo. Mas vamos dizer que fosse essa sequência, ok? Aí você respondeu. O meu sistema vai acusar assim, aguardando o analista. Ou seja, está aguardando eu, dono do sistema, decidir o que eu vou fazer com aquele questionário que foi respondido. Aí eu vou Foi. chegar na vou dizer assim, ó, gerar relatório básico. Eu clico no relatório básico. Cliquei, ele vai dizer assim, este relatório custa 1 crédito. Deseja gerar? Você diz sim. Ele atualiza a página e vai mudar a cor do relatório básico. Ele vai ficar um cinza um pouco mais escuro. Mudou essa cor? Você clica novamente em cima dele. Aí ele vai abrir uma nova página. Essa nova página ele vai dizer assim, ó, fazer download ou enviar por e-mail. Se você faz o download, ele vai abrir só para você o download do relatório básico. Você vai olhar para o relatório básico. Se você vê que ele não está achatado, beleza, ok. Mas mesmo assim você entra em contato com a pessoa para saber se deu tudo ok quando ela respondeu. Beleza, ok. Então, deu tudo ok. Não, Liz, não deu ok. A pessoa disse que não foi desse jeito. Exemplo, era para ela colocar o que mais a descreve em número 1 e o que menos descreve em número 4. Ela colocou o oposto. Ela colocou 4 o que mais a descreve e 1 a que menos a descreve. Então, esse simples detalhe que é muito raro de acontecer, você pode dizer que ela não estava achatado, mas na hora da evolutiva ela vai dizer, olha, nada está batendo comigo. E realmente não vai bater porque está ao contrário. Então, assim, é importante Exatamente. validar. Tá? É importante validar. Validou, deu tudo certinho, respondeu, ok. Aí, se eu desejar gerar um relatório completo, eu vou no C agora, do completo, e eu gero. Aí ele vai dizer, gerar esse relatório vai custar 9 créditos. Por que 9, Luiz? Porque eu já gastei 1 do básico. E para completar 10, que é a quantidade que cobra pelo completo, falta 9. E aí ele vai dizer isso. Aí você clica, ele vai gerar, vai pintar novamente. Você vai clicar, ele vai abrir, ele vai perguntar, quer fazer download ou quer enviar por e-mail? Se você fazer download, só você vê o resultado. Se você coloca enviar por e-mail, na hora que você clica, o sistema atualiza e ele vai enviar por e-mail para o cliente o resultado. Aí o seu sistema vai sair de aguardando analista para finalizado. Esse é o formato tradicional. Então, você não precisa mandar para o cliente o básico, mandar o intermediário, o completo. Isso é um controle seu, interno. E por que o básico e não o Certo. completo? Porque eu já vi alguns casos do aluno gerar o completo, Eu quero fazer outra pergunta dentro desse contexto aí, tá certo? certo, Luiz? Aí o aluno gerou o completo, e quando ele gerou o completo, ele disse, eita, Luiz, o cara entendeu errado, tá tudo errado aqui, e agora? Gastei 10 créditos. Eu fui, infelizmente, gastou 10 créditos. Você era para ter gerado o Já básico. era. Porque para mim, quanto mais você gera, tá tudo certo. Para mim é perfeito. Mas eu preciso pensar no aluno. Então eu digo, olha, gera primeiro o básico, depois gera o completo. E valida. Mesmo que deu certo, valida com o cliente. Porque a gente nunca sabe o que pode ter acontecido com ele. Entendeu? Eu não posso pegar um resultado e já rotular a pessoa, é aquilo ali, acabou. Preciso validar. Mas quando eu valido, se ele entendeu, não teve nenhuma dúvida, acabou. O resultado é aquele com 99% de assertividade. Ele é muito fidedigno nas informações. Qual a tua outra dúvida? Dentro desse contexto que você falou. Certo. Certo. Dentro dessa questão de gerar o básico e até chegar no completo, o completo me gerou 10 créditos, não é isso? Isso. Ele consome 10 créditos diretos. Então, se eu gerar o básico e, consequentemente, mais na frente o completo, ele gera 1 mais 9, Isso. que vai dar igual o 10 de novo, né? Ou por exemplo, eu gerei o básico, eu quero gerar agora o intermediário. Ele só vai cobrar 4, porque já cobrou 1. O intermediário são 5. Certo, Ele sempre certo. completa. Então, se eu gerar 1 mais 4, aí se eu for para o completo é mais 5, aí Mais faz 5. 10, aí faz 10 do mesmo jeito. Isso. Né? Então, dessa forma aí se torna até mais interessante para a gente e consome a mesma quantidade de crédito, né? Todo jeito ele vai somar 10. Uma vez você gera no completo, se você quiser gerar intermediário básico, já não cobra mais nada. Porque ele já cobrou 10. E já estava incluso o valor deles. Certo. Entendeu? Pois é, Luiz, aí daí quando eu gerei o relatório, minha intenção a princípio era não disponibilizar mesmo o relatório para a pessoa, até para ela não ficar com aquele turbilhão de dúvida na cabeça, que ela começa a ler e pensar e começa a ter acesso àquela, àqueles diversos gráficos que tem lá, e a pessoa vai ficar com um turbilhão na cabeça, né? Então, meu pensamento era fazer um certo suspense, né? Até a gente chegar no dia da devolutiva. Aí o que é que acontece? Só que a pessoa, de alguma forma, teve acesso. Teve acesso antes ao relatório,
Porém, eu já vi ela, né? Eu já vi ela depois, um dia depois eu vi ela, e ela me disse que está fazendo sentido. Ela não leu, não estudou tudo, até porque é uma pessoa ocupada também, E mas ela ela não disse que está consegue, fazendo. e ela não consegue, Armando, interpretar. Ela só consegue Não, entender aquelas porque páginas 8, 9, 18 e 21. São as únicas que ela consegue entender. quanto mais ela adentrar, mais dúvida vai pintar na cabeça dela. Mas a princípio ela disse que está fazendo sentido. Então tá beleza, né? Tu faz o seguinte, tu já pede para ela ler as páginas 8, 9, 18 e 21. Antes de tu fazer a devolutiva. Pronto. Tu já pede para ela Ela ler chega essas páginas. 8, Agora, outra 9, dica. 8, 9, 8, 18 e 21. 8, 9, 18 e 21. Outra Certo. dica para você, tá, Armando? Você falou assim, Luiz, é porque como é o completo, tem que ver a questão do tempo. Olha só, o tempo médio de uma devolutiva, de análise disso, é 1 hora e meia no máximo. Só que Mesmo aí tem completo? o completo. O básico você consegue em 30 minutinhos, tranquilo, então é devolutiva. Mas aí tem uma Uhum. dica importante para você e para os demais que estão aqui em relação a esse ponto. De acordo com o perfil comportamental da pessoa que você vai dar a devolutiva, é importante você perceber qual é o perfil comportamental daquela pessoa antes da devolutiva. Exemplo, uma pessoa que tem um perfil dominante, ela quer que você seja mais rápida, mais direta, mais objetiva com ela. Então, não tenta encher linguiça. Não tenta falar muito, esmiuçar muito detalhe. Porque essa pessoa ela pega as coisas com muita rapidez. Então, se o seu comportamento já é um comportamento mais dominante, mais influente, beleza. Você já tem essa facilidade. Mas se você tem um comportamento mais estável e mais conformista, te apega ao teu comportamento para não deixar o teu Que é o comportamento meu caso. Que é o meu influenciar na caso. devolutiva. Porque senão vai ficar cansativo para quem está do outro lado. Então, se você tiver de fazer uma proposta, se você tiver de fechar algo com aquela pessoa, você tende a perder aí na hora dessa devolutiva. Então, tu tem que dançar de acordo com a música. Se o teu cliente é influente, tu vai fazer uma devolutiva do relatório completo para ele, tu precisa moldar a tua comunicação no formato mais influente. Entendeu? Trabalhar nesse sentido. Se adaptar ao perfil da pessoa, Adaptar. né? Isso, sem ele perceber. Agora, se o teu perfil é dominante e o teu cliente é mais conformista e tu vai dar uma devolutiva para ele de 1 hora e meia, se tu não se preocupar em estar atento a explicar os mínimos detalhes na hora da devolutiva do relatório daquela pessoa ou o significado daquelas informações, você tende a perder uma venda ali no final ou você tende a não fechar uma nova negociação com aquela pessoa. Porque ela vai achar que você está meio que só preocupado no resultado com ela e não está preocupado no contexto da devolutiva. Então, isso, Armando, por mais que a gente não perceba, isso acontece na vida da gente o tempo todo, em vários ambientes da nossa vida. Às vezes você conversando com seu chefe, com um líder, com um liderado, você conversando com um amigo, o seu comportamento, ele influencia diretamente no comportamento da outra pessoa do outro lado. Então, se você quer melhorar a sua comunicação, ter mais assertividade, ter mais resultados, seja em venda, seja em negociação, você precisa mudar o seu comportamento com o comportamento do outro. Não tem como fazer. Exatamente. E a pessoa só vai ter ciência dessa situação, Luiz, que está passando, quando ele passa a fazer uma análise de perfil comportamental. Ou ter acesso à formação, ou então ter acesso ao relatório dele, para ele conhecer os perfis. Se a pessoa não conhece o perfil comportamental, a pessoa passa a vida todinha com o mesmo, tendenciando a ter os mesmos comportamentos. Ó, uma coisa que Kenny Elson falou aqui, ó. Quando for o completo, na minha visão, é necessário liberar para a pessoa já ir marcando o que tem de dúvidas para você entrar na devolutiva. Eu faço nesse sentido aí que o Nelson fala, mas olhando as páginas 8, 9, 18 e 21, eu peço para a pessoa olhar, ou só dá uma lida aí no teu relatório, mas principalmente foca nas páginas 8, 9, 18 a 21. Se tiver alguma coisa que para você não faz sentido, pega sei lá, uma caneta, pega um lápisinho de cor aí, ó, e marca. Marca texto. Marca texto. Para quê? Chegando na hora da devolutiva, eu vou te explicar. Foi o que eu passei para ela. Às vezes, principalmente quando você fala assim, ó, pontos de melhorias. Tem pessoas que elas não se enxergam nos seus pontos falhos ou não querem aceitar. Então, é comum, algumas vezes, o cliente ele chegar e falar assim, Luiz, eu não me identifico muito nisso aqui. Eu não me percebo nisso aqui. Eu não acho que o script faz parte de mim. Aí o que eu falo? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou grifar aqui do lado
e a gente vai seguir adiante, depois a gente volta aqui, tudo bem? Ela, tudo bem, tranquilo. Aí, onde é que eu mato isso aí? Na hora que eu estou na página 10, na hora que eu estou falando sobre o radar das competências. Quando eu começo a mostrar para a pessoa que do jeito que a gente tem pontos fortes, a gente também tem pontos de melhorias, e que na vida da gente muitas coisas são antagônicos, uma coisa é o oposto da outra, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ela começa a perceber que faz sentido aquele ponto ali, ele está dentro de um nível de pontos de melhoria. Do mesmo jeito que eu tenho pontos fortes, eu tenho pontos que eu também preciso melhorar. Não quer dizer que eu não tenho esses pontos aqui. Mas aqui se sobressai. Então, alguma coisa vai deixar a desejar. É igual... Você é casado, Armando? Sou. Pronto, é igual você estar deitado com sua esposa, com o mesmo lençol, e você puxa um pouquinho o lençol para o outro lado. Você automaticamente vai descobrir um pouco a sua esposa. Uma parte vai ficar descoberta. A mesma coisa acontece na vida da gente, no nosso dia a dia. Quando a gente aflora um determinado comportamento, outros vão deixar de estar em evidência. Por quê? A gente não é super-homem que é bom em tudo. Não tem como. Não tem como. Só que tem pessoas que às vezes não sabem disso, não percebem isso no dia a dia. E isso faz muito sentido em muitas decisões na vida da gente. Muitas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente tem que perceber que a gente não é Deus, a gente não é Jesus Cristo, a gente não é um ser superior ali que tem que saber tudo, não. Do jeito que eu tenho pontos fortes, eu também tenho pontos também que eu preciso melhorar na minha vida. E quando eu percebo isso, quando eu aceito isso, e principalmente quando eu trabalho na área de liderança, eu consigo melhorar muito mais o meu relacionamento com as pessoas ao meu redor para ajudá-las de acordo com a necessidade de cada uma delas. E não simplesmente sair só cobrando de tudo quanto é jeito. Não acredito que faz sentido para muito que está aqui ao vivo junto com a gente, que vai ver depois dessa nossa gravação, que realmente isso faz sentido. Né? Faz muito sentido, viu, Luiz? Acesso a esse material, né? Faz muito sentido. E você tocou num ponto importante agora também, que inclusive esse trabalho que eu estou fazendo agora com esses dois gestores que eu estou atendendo agora, são dois gestores de um supermercado, a gente vai trabalhar a questão do desenvolvimento e liderança deles também, a partir do DISC. E o DISC é uma ferramenta excelente para se trabalhar isso. Principalmente no caso de repente, a pessoa ser autodominante, né? Essa pessoa vai ter a tendência de cometer falhas no sentido de acompanhar um perfil mais estável e conformista, no sentido de orientar, no sentido de compreender por que aquela pessoa precisa de mais tempo para assimilar informações. Então, a partir do momento que a pessoa, o gestor, o líder, tem acesso ao perfil dele, ele consegue evoluir muito com relação à questão de conduzir os liderados dele. Ô Armando, me tirou uma dúvida. Faz sentido, né? Essa pessoa é uma rede no mercado, é um mercado só? Só para ter uma dúvida aqui. Na verdade, são dois na cidade. Dois. E tu vai atender os dois? Eu vou atender dois gestores de um. Dois mas tem a matriz e a filial na mesma cidade. Olha só, uma sacada rápida para você fazer mais de 5 mil com o DISC nessa área. Pega esse gestor, faz a avaliação DISC dele, do relatório completo. Dá uma devolutiva para ele. Mostra quais são os pontos fortes que ele tem e quais os pontos de melhorias. E joga para ele o que ele acredita que ele tem de pontos fortes que ajuda ele dentro do seu trabalho no mercado. E o que ele acredita que ele precisa melhorar. Joga essas duas perguntas. O que ele acredita que ele tem que ajuda ele a melhorar os resultados deles dentro do mercado e pergunta logo em seguida para ele o que ele acredita que ele precisa melhorar como pessoa, como gestor. Pega essas duas perguntas e você pode usar elas junto com a resposta dele para que você possa oferecer esse trabalho para outros mercados. Aprenda como melhorar a sua gestão dentro do seu mercado. Dentro do supermercado. Aprenda como, vamos dizer que ele vai dizer o seguinte, olha, eu preciso ouvir mais, eu preciso ajudar o pessoal a bater mais a meta dentro do mercado. Então, ou seja, ajude seus colaboradores a melhorar as metas dentro da empresa. Com isso, você consegue pegar mais líderes, às vezes não só da área de mercado, pode ser de outras áreas também, mas vamos dizer que você é da área de mercado, que é a área que você atendeu. Você pode usar um case para você trazer outros cases. O que é que eu faço com vocês na formação gratuita? Eu dou um conteúdo para vocês de forma gratuita, eu ensino a vocês a fazerem vendas dentro da formação gratuita, eu ensino vocês a pegar o DISC dentro da formação avançada e usar em diversas outras áreas,
E os resultados que vocês trazem para mim, eu utilizo para ajudar outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho. A mesma coisa, você falou que no mês de setembro do ano passado, você fez mais de 20 relatórios aí de análise DISC para uma empresa tal lá. Pega isso como exemplo. Pega essa experiência que você já teve para que você possa oferecer para outras empresas. Uma coisa vai agregando a outra. Se você consegue, exemplo, 3, 4 empresas dessa por mês, pelo menos uma por semana, se você consegue pegar, exemplo, um relatório completo e fazer com um líder que tem liderados ao redor dele, e você usa essa mesma estratégia de fazer uma devolutiva e no final você perguntar para ele, olha, qual o que você acredita que você tem de pontos fortes que te ajuda a liderar cada vez melhor a tua equipe, a ajudar elas a bater a meta, a chegar aos resultados que a empresa busca. E a segunda pergunta é, o que você acredita que você pode melhorar? Então, isso você pode usar, inclusive, essa própria resposta dele para você dizer, olha, eu tenho a análise comportamental que a gente pode fazer com os teus liderados para você, inclusive, trabalhar essas respostas que você me deu aqui agora. Com isso, você faz uma oferta para eles. Para ele, no caso. Separa pelo menos aí foca. Cada semana você pode focar em uma empresa ou 2 empresas para você conseguir trazer uma, para que você possa fazer com elas. Nem que seja de repente, dar gratuitamente o relatório básico, se for o caso. É apenas forma de você conseguir estar sempre prospectando novos clientes. Como você falou que você está se tornando uma referência na sua região, na sua cidade onde você mora, você pode usar quem você já atendeu para que você possa aí ter faturamento acima de R$5.000 por mês usando essa estratégia. E você não está precisando estar batendo na porta de todo mundo lá, ou está pedindo pelo amor de Deus para ajudar. Não. Você está usando as palavras daquela pessoa, das dificuldades que ela está tendo, ou das soluções que ela está buscando, e você está usando a ferramenta que você tem que vai ajudar elas. Porque se você chega hoje para um gerente, do nada, e chega assim, ô Luiz, olha só, eu sei que você é gerente aqui do seu mercado X, e eu queria muito te ajudar a tu melhorar os resultados com os seus colaboradores. Eu tenho uma análise disso, que ele vai trabalhar nisso, nisso, nisso e nisso. Eu automaticamente já vou logo me bloquear contigo. Peraí, como assim? Mal te conheço, ou nem te conheço, ou não sei nem que ferramenta é essa. Como assim, precisando? Ou seja, automaticamente você ativou o que a gente chama de metal de racionalidade na pessoa. Quando você dá a devolutiva, gera o conteúdo de valor, ajuda aquela pessoa, aí sim, você consegue gerar mais valor para ela, valor agregado para ela. Eu digo assim, ó, quer vender mais, deixa de ser vendedor. Quer vender mais, deixa de ser vendedor. O problema é que às vezes a gente está tão focado na venda, de querer ganhar, querer faturar, que às vezes a gente esquece de ajudar o cliente. Porque está focado só na venda. E esquece de ajudar o cliente. Às vezes são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Faz sentido. Entendeu? É igual na formação gratuita. Eu canso de receber mensagens das pessoas que querem comprar créditos na formação gratuita. Quando tem acesso ao sistema que gera o relatório, porque acabou os créditos e quer mais. Eu digo, não estou vendendo. Não, mas eu quero comprar. Filho, não estou vendendo. Meu foco é a formação gratuita. Porque o meu foco é a formação gratuita. Agora, depois que terminar a formação gratuita, se você quer comprar créditos, quer comprar a formação, opa, eu libero. Aí tem gente que às vezes fica com raiva e tal, só que isso é o formato que eu trabalho e é o formato que vem dando certo. Né? E time que se está ganhando não tem para que mexer, a gente pode melhorar. Exatamente. Luiz, outra pergunta. Em relação, quem já participou da formação gratuita, a pessoa pode se fazer presente lá de novo ou não? Pode e deve. Se você já fez a formação gratuita e você quer reciclar, melhorar a sua entrega, melhorar o seu trabalho, você pode assistir a formação gratuita. E todos que participaram da formação gratuita, que já foi nosso aluno de outras formações gratuitas, ou até mesmo da formação avançada, a pessoa ganha mais 10 créditos dentro do seu sistema. Tá? Quem não é aluno vai criar o sistema do zero e já ganha 10 créditos. Quem já é aluno, fez formação gratuita ou fez formação avançada, já fez alguma formação com a gente e tem acesso ao sistema, ganha 10 créditos também. Isso é a forma da gente também bonificar também quem está junto com a gente aí participando. Tá? Eu tenho alunos aí que já participou, eu acho que das 10, eu acho que participou de 9 ou 10, não sei, das 9 que já teve. Entendeu? Certo. Então, show de bola. Pode participar. Começa agora segunda e vai até o dia 6. Faltam 7 dias, na realidade, né? Passa rápido. Hoje é 8, né? Como a gente fala, uma semana. Falta uma semana aí. Na próxima segunda, às 20 horas, a gente vai estar junto aí na 10ª turma do ano, primeira turma do ano. E essa a gente está com fazendo uma pegada um pouco diferente em algumas coisas, para que a gente possa seguir tocar a música de acordo com os alunos pedem pra gente. Ou seja, Armando, mais alguma dúvida? Posso te ajudar em algo mais? Certo. Bom, Luiz, eu creio que por enquanto seja só.
queria deixar só um feedback da minha forma de ver o Tranquilo? DISC, né? Para mim é algo que muito importante, não só foi como está sendo e passa a ser a cada momento, a cada instante, que eu vou assimilando mais conhecimento, né? Até pela formação avançada que eu estou fazendo e algo que eu não terminei ainda, mas a passo de cada aula que a gente vai fazendo, vai gerando mais ideias, mais gaps, a gente vai enxergando mais ainda muita coisa, em relação às vezes até mesmo a gente, né? Porque antes de fazer a formação, eu não sabia por que que eu tinha certos pontos de melhorias, digamos assim, né? Porque eu tenho um perfil estável e conformista e eu pecava ou peco ainda na questão da comunicação e influência. Isso para mim é uma dificuldade, é um desafio ser comunicador e ser influente. Sempre foi na minha vida, na escola, eu sempre sofri com alguns detalhes dentro desse contexto e não sabia por quê, né? Estou ficando velho e não ia saber nunca por que era, porque não conhecia essa metodologia do DISC. A partir do momento que eu passei a conhecer, inclusive, me faz com que eu comece a ver quais os pontos de melhoria e trabalhar nisso para melhorar. E valorizar os pontos fortes que eu tenho e utilizar Perfeito. isso a meu favor. Utilizar a meu favor. Até no meu relacionamento, minha mulher ela é altamente, tem um perfil autodominante, né? Então é o oposto de mim. Então, hoje eu sei porque eu nunca ganhei uma discussão com ela. Nunca É ganho. difícil. Ela não deixa de jeito nenhum. Até porque eu não tenho perfil de ir para cima, De né? A bater de tendência é que frente. isso não tem. E ela tem. Se mexer, quanto mais mexe é pior. Então, e o meu perfil é de recuar, de me sair, sabe? Eu sou uma pessoa que eu mais faço É porque aí, você é eu mais um ir, perfil mais de bastidores, né? isso, eu mais faço eu ir para as vias de fato do que discutir de boca. Eu não sei. Não sei discutir gritando e brigando, aquela coisa, mas fácil ir logo pro murro, como diz na história, né? Então, assim, e eu só fui saber disso depois que eu conheci o DISC, que eu tive E acesso ao meu aí, perfil comportamental. Armando, isso acontece, Armando, com muita gente. Muita gente não tem essa noção. Com Eu digo assim, olha, todo mundo, eu digo assim, todo mundo deveria ter seu perfil comportamental, todo mundo deveria ter o seu DISC, tá? Porque guardado embaixo do braço. isso, porque assim, eu particularmente, né, eu vim saber o meu perfil comportamental em 2013, tá? Quando eu vim saber realmente qual era o meu perfil comportamental. E muitas coisas que aconteceu na minha vida, eu Começa a vim olhar para começar a trás, né? saber a partir dali, né? Começa Coisas a que olhar para aconteceram na minha trás e vida, eu não sabia. E eu comecei, caramba, tudo isso que aconteceu aqui, ali, assim, agora tá vindo agora as respostas. Por que isso aconteceu? Por que fluiu desse jeito? E às vezes que eu tentei fazer diferente, que eu não conseguia, também veio essas respostas. E isso é bom, tá, pra gente, porque a gente aprende a partir daí a poder tomar novas decisões, a saber onde a gente pode entrar, a saber onde a gente pode sair, né? Melhora o nosso relacionamento também com as pessoas, porque também não adianta a gente também só saber. A gente tem que saber também como conduzir isso a partir de agora. Porque, como exemplo, conduzir. se você sabe disso a partir de agora que eu falo, no momento que você aprendeu, novas coisas que podem surgir, você vai ter muito mais autocontrole, mais inteligência emocional para poder trabalhar isso, entendendo que não é um ataque do outro lado, não é brutalidade, ignorância, não. É o comportamento da outra pessoa, é a sua naturalidade. Não é algo contra mim, não é algo para me agredir. Hoje eu entendo que é o comportamento daquela pessoa. E por que eu sou o que sou também? Então, quando você também entende Exatamente. isso, diminui muito o peso também na sua consciência de muitas coisas. Um exemplo Isso. bom disso, Luiz, se ainda há tempo para a gente falar, um exemplo bom disso na minha realidade. Por exemplo, quando eu estou fazendo uma formação, estou estudando, estou lá na plataforma do curso, concentrado, tentando. Isso eu passei diversas vezes, não foi só uma. Tentando estar concentrado, estudando, do nada ela chega do trabalho e chega dizendo, conversando alto, para não dizer gritando, conversando assim alto, perto de mim, como se quisesse conversar comigo, mas ela não me convidou para nenhuma conversa. E me atrapalhando de estudar, de me concentrar. O que é que acontece?
O que é que acontece? Ela fala muito do trabalho dela, e muita coisa, às vezes coisa que eu deixei de fazer, eu era para ter feito, e ela, de maneira informal, ela joga tudo aquilo ali para mim de repente. E eu, como estava conformista, é meio que me matar isso ali. Eu não estava Porque você preparado para demora para escutar. pegar, você demora para... Demora, para mim a pessoa está brigando comigo, né? Mas ela está comunicando alguma coisa. Então é o perfil dela. Quando eu passei a ter acesso a essa informação do DISC, me conhecer, conhecer os outros perfis, o que é que acontece? Se eu inverter a moeda e chamar ela para conversar do nada um belo dia, ela também não vai conversar, porque ela vai dizer que não tem tempo para isso, porque ela é dominante. Então ela tem que dominar, o tempo tem que ser o dela. Então, ela não aceita de jeito, não, eu tenho tempo para isso aí, não, eu vou conhecer essa besteira, tenho que fazer, aí já sai, entendeu? Quando eu passei a ter ciência dessa situação e entender que isso não vai mudar de uma hora para outra. Então, eu que tenho acesso a essa ciência, a essa metodologia, devo me adaptar de fato às circunstâncias. Ao que é que acontece? Se eu tenho um determinado tempo para estudar do dia, o que é que eu estou fazendo? Geralmente ela chega do trabalho 18 horas, 18h30, 19 horas, e eu chego do meu, às vezes, 17 alguma coisa. Então eu utilizo para estudar esse meu tempo de 17 e pouco até 18h30, 19 horas, que é o tempo que ela não chegou ainda. Porque quando ela chega, nem sempre ela vai me dar é, é, espaço de tempo ou paz necessária para que eu possa estudar, entendeu? Então, é algo que, se eu não souber conduzir, vai me gerar conflito dentro da minha relação, E isso entendeu? termina, exemplo, levando para o dia a dia, né? Dito Isso, é isso leva para o seu dia a praticamente dia. todo dia. Enquanto eu não entendi e me adaptei e, e ajeitei toda a situação para que minha rotina do dia a dia pudesse ser mais tranquila com relação a isso, eu ia ter que me separar. Como acontece com milhares de pessoas e Isso, casais no mundo inteiro, eu tenho certeza disso. com E certeza. muita gente às vezes se separa do nada por não entender que aquilo ali é natural da pessoa. Ruído de comunicação, falta de comunicação. Não tem Exatamente. para onde correr, não tem para onde correr, entendeu? E Pois isso, é, isso eu então, falo, inclusive, eu tenho alguns alunos que trabalham, o Kenielson mesmo, é um aluno nosso, que ele gosta muito também dessa área de casal, ele falou, Luiz, melhorou muito meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos depois do DISC. Né? Eu tenho o Marcelo também, que é o marido de Kátia, ele gosta muito dessa área também de casais também. Tem alguns alunos que trabalham, eu lembro da Isabel Diniz também, que ela trabalha com mulheres para melhorar o seu relacionamento sexual com seu parceiro, através do DISC. Tem outro aluno também chamado Marcelo, que é psicólogo, ele também gosta muito dessa área também. Eu vejo assim, é uma área que pouca gente, Armando, percebe que pode atuar com o DISC na parte de relacionamento, na parte de casais. Tá? Tanto o casal em si, ou de forma individual, para quem trabalha nessa área também de igreja, para quem trabalha também na parte mais pastoral, o DISC ajuda muito nesse sentido. Né? Terapia de casal. E pouca gente sabe que pode utilizar o DISC para essa área. Porque muita gente olha o DISC somente para o lado corporativo. E não tem noção o quanto ele pode ser usado em diversas outras áreas. Não só na área também, exemplo, pessoal, mas também na área de carreira, na área todas as áreas. de vida, na área financeira. Eu tenho alunos que aplicam o DISC com pessoas que investem na bolsa de valores. Então, ou seja, isso dá para usar Show. em muitas áreas. Muitas áreas. Para pessoas que estão desempregadas, entender qual é o seu perfil, vai participar de um processo. Às vezes a pessoa não consegue dar seguimento, não é contratado, geralmente não tem nenhum feedback da empresa, do gestor, do RH, e a pessoa continua pecando a vida toda, Exato. porque não sabe qual é o seu perfil, se qual é o melhor momento de falar, o melhor momento de escutar, se eu devo ser mais intenso, se eu devo ser mais tranquilo, respirar mais, ter mais calma, até mesmo para buscar uma área desejada, qual área, qual cargo, qual função tem mais a ver com o seu perfil. Tem muita gente que é estável conformista, ou seja, é um mau comunicador, fala pouco, ou tem dificuldade de se expressar, e quer trabalhar na área comercial a vida toda, bota no currículo comercial, como é que você vai vender se você não sabe comunicar, né? Então essa pessoa deve ir mais para a área administrativa, financeira, trabalhar com informações, com dados, que a pessoa tem mais
ter mais senso e estabilidade de concentração para trabalhar com indicadores, com planilhas. Enfim, eu creio que vai mais por esse lado. Eu tenho, inclusive, vários alunos que hoje aplicam o DISC, não é no recrutamento e seleção, mas aplicam o DISC com pessoas que estão buscando emprego. Justamente para isso que você falou, para ajudar elas a estarem mais preparadas na hora que for participar do recrutamento e seleção. Até mesmo para melhorar o seu currículo. Eu lembro da Dilsa mesmo, ela trabalha muito nessa área. Karina, que é uma aluna nova agora da turma de dezembro, que eu lembro que ela falou para mim que está querendo atuar nessa área. Eu lembro de Denise também trabalha nessa área também, lá de Salvador. E diversos outros alunos que eu sei que usam o DISC, não só, exemplo, no recrutamento e seleção para trabalhar para atrair mais pessoas de forma mais assertiva para trabalhar em determinadas empresas, mas justamente oferecendo para as pessoas, como você falou, que estão desempregadas, que estão querendo se preparar melhor para o mercado de trabalho. Não pela necessidade de precisar realmente simplesmente ter o seu emprego, mas de trabalhar com aquilo que realmente se identifica com aquilo que gosta. Tem uma pesquisa agora que eu vi agora em dezembro. Se você está no Google, isso tem diversas pesquisas no Brasil. Agora, de final do ano para cá, a cada 10 pessoas no mercado de trabalho, 8, 9 estão insatisfeitas no mercado de trabalho. E a grande maioria delas é por falta de comunicação entre a gestão e os colaboradores. Muitos estão no lugar errado da empresa. Outros por falta de feedback também pelos seus líderes, pelos gestores da empresa. E muitos estão trabalhando ali porque precisam pagar a conta de luz, de água, precisam comer no final do mês. Questão da necessidade, né? É necessidade, não é pela oportunidade de estar num ambiente que se sente confortável, que se sente bem. E não é só pelo salário, não. O salário ele não é o requisito principal de ganho, né, para dizer se você fica ou não. Tem pessoas que ganham lá um salário mínimo e tá super bem, tá tranquilo. Como tem pessoas que ganham lá 5, 6, 7, 10, 15 mil reais por mês e não dá para nada. Então, não é o salário que simplesmente que diz se você está bem ou se você não está bem no seu trabalho, né? Porque tem toda uma estrutura ali durante o mês para você poder usar, de repente, aquilo ali, não só na sua vida pessoal, porque você traz para casa também problemas também do trabalho. Assim como você falou, sua esposa tem um perfil mais dominante. Ela já chega falando, às vezes ela está ali querendo alguém para ouvir, que de repente lá no trabalho ela não tem. Entendeu? Aquilo ali, às vezes, pode ser uma forma dela estar, uma válvula de escape para algumas insatisfação, não sei. Mas, por exemplo, isso acontece muito. Isso é mais comum do que parece. Exatamente. Então, gratidão, tá? Obrigado pela tua participação aqui hoje. Passamos aí 1 hora e pouco aí, quase uma hora aí praticamente aqui conversando, batendo papo aqui. Que Deus te abençoe aí nesse teu projeto, aí nesse teu trabalho, tá? Boa devolutiva para você e com o seu cliente. Depois compartilha com a gente aí as tuas experiências nesse sentido. E o que precisar, saber que pode contar aí com a gente. Pronto, só para a gente finalizar, não deixa mais ninguém participar, não foi? E isso é bom, porque a gente, conforme a gente vai conversando nesse contexto de análise comportamental, vai fluindo muito mais situação, às vezes até básica da vida da gente. E isso é muito bom. Então, assim, Luiz, gratidão também pela disponibilidade aqui de espaço. A gente está aqui conectando nossos pensamentos, nossas realidades, né? Eu super indico para quem está assistindo, quem ainda vai assistir, o DISC é uma metodologia muito assertiva, muito clara, lógico que precisa sim de estudo, de conteúdo, de acompanhamento, de formação específica para isso, e para isso nós temos a formação do Luiz Vicente, excelente. E vou deixar aqui uma observação que é uma visão minha, particular minha. Hoje em dia tem N formações disponíveis na internet. Não só do DISC, mas na área de desenvolvimento humano tem milhares. Eu, particularmente, optei pela do Luiz Vicente por entender que é uma pessoa mais próxima à minha realidade. Meu modo de ver, é uma pessoa que está mais acessível para mim. Ele se parece mais assim com minha dinâmica de vida, minha realidade de vida. Tem certos formadores ou certas instituições por aí, lógico, renomadas, muito boas, que eu não consigo enxergar essa conexão que eu tive com a LV Coach, com o Luiz Vicente. Porque para mim é um cara que, como se estivesse bem ali do outro lado. Eu mando mensagem pelo WhatsApp, ele atende, é coisa assim instantânea, me dá um retorno, pergunta o que é que eu estou precisando, é bem claro, objetivo.
tem certas pessoas que eu tive acesso e conheci, formadores de instituições, que eu não consigo enxergar essa possibilidade, essa aproximação. O cara daquele ali, não, o cara que vive nos Estados Unidos, o cara que vai não sei para onde, um treinador que... Eu acho que aquele cara não vai me atender, não vai atender meu WhatsApp, né? Eu posso estar enganado, mas é uma visão minha, né? E o Luiz, para mim, é um cara que está bem aí, do outro lado. E em qualquer momento está disponível para mim. A formação dele, formação completa, não é cara, é barata, muito boa, muito conteúdo. E é isso aí. Vamos em frente. Tranquilo. Obrigado, Luiz. Sucesso, valeu. Valeu, gente. Fica com Deus.